boa noite. Sejam todos bem-vindos ao podcast Gente da Gente. Hoje estamos com o nosso convidado Luiz Ribeiro, GCM de Taboão da Serra. Já quero agradecer à secretária Eliana e ao comandante Menossi por liberar o nosso amigo para essa entrevista. Obrigada, Luiz, por nos contar a sua história. Quero agradecer também aos patrocinadores Casa dos Salgados, Matrum Fair, Casa do Pará, Cardoso Casa de Carnes e Rancho das Abelhas. Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite, Priscila. É um prazer assim imenso estar aqui com vocês. Gente da gente aí. Eu tenho certeza não. Já deu certo, vai dar certo e cada vez mais vai elevar o nome de vocês e esse podcast pode ter certeza. Quem vier aqui pode ter certeza que vai estar muito feliz, porque aqui não é apenas um podcast, aqui é uma família e a família recebe e acolhe muito bem as pessoas que vêm aqui. Eu agradeço imensamente por suas palavras. Já quero começar também pedindo desculpa a todos que assistiram ao vivo. E aquele negócio que a gente sempre fala, né? O ao vivo é imprevisível, né? Pode acontecer milhares de coisas. E aquele dia aconteceram milhares de coisas. Mas serviu como aprendizado para a gente entender o que a gente tem que melhorar. E assim a gente vai evoluindo um dia após o outro. Então aí, por isso, hoje nós vamos fazer o gravado, para que isso seja editado, tenha uma excelência melhor do que foi o ao vivo. Quando a gente se sentir preparado, né, com todos os equipamentos, tudo direitinho, a gente volta a fazer o ao vivo, com certeza, tá bom? Mas desde já eu peço desculpas e vamos lá para o nosso entrevistado que tem histórias extraordinárias a serem contadas. Vamos lá, preparem o coração aí, porque vamos junto. É isso aí. Ribeiro, conta pra nós como começa a sua história de vida. Minha história de vida, Priscila, e meus amigos do Gente da Gente. Minha história de vida é assim, é dividida em algumas partes, e eu vou tentar resumir da melhor forma possível para você, Priscila, para os nossos internautas aí que estarão acompanhando. Assim, eu nasci no ano de 1970, ano de Copa do Mundo, ano de muitas revoluções dentro do nosso país. Mas a minha história não começa em 1970. Minha história começa no ano de 1967. Mas por quê? Porque 1967 foi o ano que a minha mãe veio para São Paulo. Filha de nordestinos, do interior do sertão da Bahia. Uma vida puxada, uma vida de lavoura, sem perspectivas, né? Lá atrás, tudo difícil, mas era uma família muito unida, era uma família que buscava sempre algo maior. Meu avô foi agricultor, trabalhou em fazendas. Minha avó é filha de índia, né? Minha bisavó era índia, também era dona de casa, cuidava dos 5 filhos, enquanto meu avô saía para a lavoura, até os filhos crescerem um pouco para poder acompanhá-lo. Mas assim, foi uma vida muito difícil. A minha mãe, depois que atingiu a maioridade, teve que alcançar novos voos, num dia resolveu vir para São Paulo junto com meu tio, e enfim, vai fazer o que em São Paulo? Nos anos 60. Vai trabalhar de empregado na casa de alguém, porque não tem profissão, não tem formação. E é aí que começa a história de tudo, né? Foi trabalhar numa casa de família, né? Que na época usava-se muito esse jargão, casa de família, né? Onde trabalhava de domingo a domingo, né? Só tinha uma folga por semana. E nesses dias de folga, o que ela fazia?
ou ela ia para pensão, aonde que ela morava, porque eu não tinha. A única parente que tinha aqui era uma tia-avó. Mas ficava muito longe por causa do transporte, essas Sim. coisas. Uhum. Então, a única diversão estava na pensão ou saía para os bailes, as diversões que tinham na época, né? Sim. Foi numa dessas saídas de folga no final de semana, acabou conhecendo o meu pai biológico. Tiveram um caso entre eles lá, não chegaram a casar e tal. E por fim, né, ela acabou engravidando. Engravidando. Ah, aí que tá, aí que tá a coisa. Ele não quis assumir. Não quis me assumir. Houve muitos questionamentos por parte da família dele lá. E ela, guerreira, falou: não, não tem problema não. Eu me viro, eu dou um jeito. Mas o grande problema, aí que morou o perigo. Ela era funcionária de uma casa e ela tinha que falar para a patroa dela. Sim. Ela conseguiu esconder essa gravidez. Creio eu, porque por volta de uns 6 meses ainda conseguiu esconder. Nossa, tá aqui bastante tempo, né? Foi. Trabalhava de sol a sol na casa, não tinha folga, mas sabia o que queria. Mas teve uma hora que não teve mais jeito. Ela teve que falar. Desculpe, tá? Toda vez quando eu lembro dessa história, eu acabo ficando assim. Eu mesmo sem entender muita coisa, eu volto no tempo. Porque eu me coloco no lugar dela. Coloco no lugar dela e vejo o que ela passou. Quando ela foi falar para a patroa dela que ela estava grávida. A patroa dela simplesmente falou o seguinte: você não vai poder ficar aqui grávida, porque você vai acabar me envergonhando. Porque eu recebo pessoas, recebo minha família. E o que eles vão pensar de você grávida aqui dentro de casa? Qual a solução? Mandar ela embora? Não tinha como. Porque ela não tinha lugar para morar, não tinha, né? Morava dentro da casa dela. A única coisa que eu posso fazer por você é te mandar para minha fazenda. Você vai para minha fazenda, fica lá, ganha criança e depois você volta. Mas ela falou: mas eu vou voltar, mas eu não vou poder trazer. Ela falou: não, você vai dar um jeito, deixa ele lá numa creche. E aí nos dias da sua folga você vai para lá, vai visitá-lo. Priscila, pensa numa mulher que, naquela altura do campeonato, sozinha, empregada doméstica, que não tinha, até hoje, as nossas, né, auxiliares, né? Hoje temos outro termo, né? Nossas auxiliares de lar, grávida, solteira. Aí é que é complicado. Assumiu o filho sozinha. Ela falou: eu vou porque eu não quero ficar sofrendo aqui, porque ela me relatou que ela acordava 5 horas da manhã e ia dormir meia-noite. Ela só podia dormir depois que ela encerasse todo o chão da cozinha, deixasse a cozinha impecável para o outro dia. Com aquele barrigão de joelho no chão. Cara, agora eu fico imaginando o sofrimento dela. Ela falou: não, eu vou para a fazenda. A senhora não vai estar lá, eu posso ganhar meu filho e lá eu vejo. E assim ela fez. Foi para o interior de São Paulo. Sou da cidade de Dourado. Essa cidade fica no centro, no centro do estado. Faz divisa com Araraquara
Ribeirão Bonito, Brotas, uma cidade de ecoturismo. Foi lá que ela recebeu ajuda de pessoas, Dona Antônia, que era uma senhora do orfanato, né, que a acolheu. Ela contou a história dela. Ela falou: não, eu vou cuidar do seu filho para você, prometo. Você vem. Só que assim, aqui é um orfanato. E filho das pessoas a gente cuida. Só que assim, se a gente perceber que ele foi deixado, eu tenho que dar um destino para a criança. Porque eu não posso ficar com a criança. A criança não pode ficar sem família. E minha mãe falou: não, eu não vou deixar meu filho aí. Não vou abandonar meu filho. Vou. E assim fez. Fiquei nesse orfanato por quase 3 anos. E ela vinha nos dias das folgas a cada 15 dias. Viagem de trem, porque naquela época não tinha ônibus de Sim, turismo, sim. não tinha carro, essas coisas que faziam esse trajeto até a cidade. Então era trem Maria Fumaça. Uma viagem que hoje a gente leva 3 horas de carro, eu devia levar umas 8 horas. Maria Fumaça. Puxadíssimo também. Puxado. Um dia só de folga, no outro dia tinha que estar cedo. Então foi assim, muito difícil. Dona Maria Antônia, desculpa. Dona Maria Antônia, nesse período, arrumou pessoas que me apadrinhassem lá, né? Eu tenho 2 padrinhos, né? A minha madrinha, né? O apelido dela carinhosamente de Dinha, e o meu padrinho, o irmão dela, o João. Família Dada, sobrenome Dada. É uma família tradicional da cidade de Dourado lá. E foi que me acolheram. Meu padrinho, um cara assim ímpar, né? Eles cuidaram de mim nesse período que a minha mãe não estava, não podia. Às vezes, no dia da folga, ela não podia ir. A única coisa que ela tentava ainda se comunicar para dizer os motivos ao qual ela não pôde comparecer. E ele sempre pronto, iam lá, cuidava, pegava. Foram de verdade os meus pais no período que a minha mãe não estava. Então eu devo muito a minha sobrevivência como pessoa a essas 2 pessoas e a Dona Maria Antônia. Porque foi eles que abraçaram a minha causa. Não me conheciam, não sabia da história de ninguém. Então eu devo muito a eles. Mas eu não podia ficar lá. Ela tinha que de alguma forma me trazer para cá, né? Trazer para São Paulo. Minha tia avó falava assim: Maria, o nome da minha mãe é Maria. Traz esse menino para São Paulo. Não deixa esse menino lá não, que alguém vai adotar esse menino. No dia que você não for, vai aparecer alguém para adotar esse menino e você vai perder esse menino. Minha mãe, como que eu vou fazer? Eu não tenho ninguém. Não, eu vou falar pro Antônio, né? O Antônio é meu avô. Vou falar pro Antônio vir para São Paulo, comprar uma casa, se virar, mas ele cuida do neto dele. Ele é o primeiro neto dele. Então, ele tem por obrigação de abraçar essa causa junto com você. Meu avô, né? Aquele sertanejo, né? Duro, né? E ouviu de pronto, falou: não, nós vamos para São Paulo, a gente dá um jeito, compra um terreno, vocês moram lá. E assim o fez. Chegou aqui em São Paulo, junto com a minha avó, comprou um terreno. E esse terreno ele dividiu entre os filhos, né? Dividiu uma parte para minha mãe e uma parte para o meu tio. Que lindo isso. Né, e com muito esforço construiu no fundo. E aí minha tia avó me trouxe para São Paulo. E minha mãe trabalhando, ajudando a pagar as coisas.
E, enfim, ela foi me buscar. Porque eu ia ser adotado por uma família da Europa. Já tinha chegado já Já, alguém já, interessado em você. né? E é aquele pretinho bonitinho, gordinho, bem cuidado, né? Educado, né? Porque os princípios, né, daquelas famílias tradicionais, então a gente aprende, né? Sim. Então era um futuro candidato à adoção, né? Mas é isso. Vim para São Paulo, minha mãe continuou trabalhando, mas a minha avó tomando conta da gente, mas ela tinha que cuidar da vida dela e resolveram. Falou para minha mãe: você precisa colocar esse menino numa creche, porque eu não consigo ficar com ele 24 horas por dia, porque você só vem para casa final de semana e no teu período tem que descansar, né? E aí ela foi lá conversar com a patroa dela, que ela ao invés de vir uma vez por semana, ela vinha todos os dias para casa e voltava. Enfim, conseguiu. Só que assim, ela tinha que me trazer pro trabalho todos os dias. Então a gente acordava de madrugada, porque naquela época os ônibus tinham um horário. E o trajeto que o ônibus fazia era um trajeto de terra, quando chovia não Não passava. passava. Lama. A gente andava com sapato e andava com chinelo. Ela andava na bolsa porque se chovesse para não sujar o tênis, né? E ela não sujar o sapato para quando chegar na casa não sujar a casa. Enfim, era andar literalmente dentro da lata de sardinha quando tinha ônibus, quando a gente conseguia pegar ônibus. Mas aí a gente andava um trajeto de todos os dias de 4 quilômetros da casa onde nós morávamos até a, a avenida principal, o ônibus que pegava para ir para a cidade, né? E ela me deixava na creche, que a patroa dela me matriculou. E, e eu falo para você, foram dias assim aterrorizantes, porque eu não queria ficar na creche. Qual o motivo? Motivos, motivo, tinha muitos motivos. Eu era o único menino negro dentro de uma sala. Eu fazia escândalo para não ficar na escola. E aí isso se tornou rotina todos os dias. Eu não queria ficar, não queria ficar. E ninguém entendia porque eu não queria ficar. Eu acho que eu sentava no fundo da sala, não sei. Mas eu sei que no período que eu estava dentro da sala, eu era castigado por as outras crianças, puxavam minha orelha, me biscavam, né, me xingavam. E as professoras achavam que aquilo era normal. Né? Ah, ele é escandaloso. Fica quieto, fica no canto. Até que um dia a minha mãe veio me buscar. Ela percebeu que eu estava com uma marca nas costas. E ela foi reclamar. Aí deram uma desculpa lá, uma desculpa para ela, dizendo que acho que eu tinha caído e tal, mas não era a marca de arranhão, De marca de maus unha, de tratos maus mesmo. tratos. Isso chegou aos ouvidos da patroa dela e automaticamente ela me tirou de lá. Porque realmente foi apurado, né? A diretora realmente ficou sabendo e realmente viu que tinha alguma coisa diferente. Sim. Foi quando, né, falaram que
das coisas que acontecia comigo. E a professora omitia. Mas te marcou tanto que você se lembra até hoje as palavras, né? Eu lembro. É uma coisa impressionante como as coisas fixam, né? Aham. Quantos anos você tinha? Você tem uma noção? Mais ou menos em torno de uns 5 anos. Mais ou menos E se lembra até hoje. 5 anos. É. E se emociona até hoje. Me emociono. Porque é uma coisa que não dá pra esquecer nunca. Hoje, com 53 anos, eu ainda relembro isso. É como se fosse ontem. Sim. Porque é algo marcante, Uhum. né? É como se diz, é um trauma de infância. É. E eu sinto muito por isso, porque é lamentável, né? Complicado. Agora, Mas, pessoal, me perdoem aí a emoção, mas é algo que a gente precisa falar, porque tem pessoas que podem estar passando por isso, o filho de vocês pode estar passando por isso, e vocês não sabem, né? Hoje estamos no século XXI, mas pode estar acontecendo com o filho de vocês e vocês não sabem. ficar atentos aos sinais, né? É. Porque a criança, ela dá o sinal, né? E vendo você falando isso, você também teve seu trauma de infância, né? Você tem uma história parecida com a do Ribeiro. Eu tenho. Eu acho que todos aqueles que, por algum motivo, teve que ser criado longe da mãe, Uhum. sofrem por algumas histórias, né, que chocam. E você vai levar pra vida, não É. adianta. Você acaba levando pra vida. E é fazer de um jeito que isso mude, não aconteça com mais ninguém, né? O que a gente puder fazer pra outras pessoas não passar o que a gente já passou é importante. Exatamente. Agora eu quero que você fale pra nós como eram seus avós com você. Meus avós, é um xodó. Eu fui o primeiro neto, fui paparicado demais. Depois vieram os outros netos da parte das minhas tias, mas assim, o primeiro é sempre o primeiro, né? É. Por mais que não queiram dizer que não, mas é todo mundo igual. Não, não é todo mundo igual. O primeiro é sempre o primeiro e é muito bom. Eram pessoas maravilhosas, pessoas que acolhiam os amigos em casa, pessoas que vinham da cidade deles, né, do estado deles, eles acolhiam, irmãos, tios, dava oportunidade para eles, arrumava emprego, aí cada um se virava. Aquela coisa de trazer os parentes para sua casa e depois arrumar um emprego e o cara se virava. Eles eram bem assim, né? Meu avô faleceu, né, no ano de 93, né? E a minha avó faleceu em 2003. Um ano também um ano muito trágico dentro da minha família, né? Principalmente no ano de 2003, mas também um ano feliz para mim também, né? Eu, em particular. O nascimento da minha filha, né? Minha filha mais nova nasceu em 2003. Perdi minha avó. Aliás, perdi meu tio antes do nascimento da minha filha. Perdi a minha avó, teve Alzheimer, né? Teve Alzheimer. E perdi a minha tia, filha dela, também teve câncer, né? Teve câncer. A minha mãe, na época, cuidava da minha avó e a minha tia morava na Bahia e veio ajudar a minha mãe aqui em São Paulo e acabou descobrindo que estava com essa doença porque estava com uma dor de cabeça interminável e ela não sabia o que era, né? Tomava remédio assim, foi fazer consulta, encaminharam para fazer os exames e acabou descobrindo que estava com isso. 6 meses depois faleceu. Deus. Ela veio para cuidar da mãe, veio para cuidar da mãe e acabou falecendo primeiro que a mãe. A minha avó não soube que a minha tia havia falecido. Mas eu acho que ela sentiu
né? Porque minha tia faleceu no ano, acho que em outubro, e minha avó faleceu em dezembro. Nossa, Tudo no mesmo ano. tudo no mesmo ano. E o meu tio faleceu, acho que um mês antes. Não, acho que 15 dias antes da minha filha nascer em junho do mesmo ano. Então foram 3 mortes e um nascimento no mesmo ano. Nossa. Então, assim, mas tenho um grande orgulho deles, porque foram realmente a minha base familiar para tudo, Muito linda, né? muito O linda. meu avô, ele não tinha um estudo suficiente, mas ele entendia de política, entendia de história, entendia de qualquer assunto, assim como qualquer um letrado graduado. Tinha vivência, né? Tinha. Ele tinha a experiência, isso aí é uma bagagem, Aham. né, maravilhosa. Então, tudo da minha base familiar que eu tenho por conta do meu avô. Claro, meus tios, minha mãe, mas a essência mesmo foi do meu avô. Qual foi o seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi assim, antes de eu trabalhar pela primeira vez, eu na escola, às vezes, disputava alguns campeonatos. E dentre esses campeonatos tinha um professor de educação física que viu em mim e outros colegas a chance de ser um atleta um dia, né? E nos indicou, na época, que era para fazer um teste, né? Hoje chamam-se de peneiras, né? Só que assim, eu falava para ele, mas eu não quero jogar futebol. Eu quero jogar futebol porque tem muita gente, então a concorrência é muito grande. Então eu quero um esporte diferenciado. Foi aonde eu comecei a jogar voleibol. E, e lá fiz o teste, fui aprovado. Então, aí eu tive uma contusão e aí eu não pude seguir à frente porque eles entenderam que não valia a pena investir, né, em mim por conta daquela contusão, porque eles, além de não ter tanto recurso assim, eu não, acho que eles observaram que não havia condições de investimento. Por fim, tive que voltar à minha realidade. Comecei a trabalhar no supermercado que era na esquina da casa da minha mãe, né? Comecei a trabalhar de pacoteiro dentro do supermercado. Passei por alguns setores, né, de dentro do supermercado. Fiquei acho que uns 2 anos. E de lá eu fui mudando de emprego, né? Mudando de emprego, depois fui trabalhar no shopping Eldorado, né, também. Me inscrevi num projeto do Guarda-Mirim, né? Acho que algo já tinha me reservado, né? Falando de guarda, né? E trabalhei no shopping Eldorado num período de uns 3 anos, 3 para 4 anos mais ou menos. E estudando, trabalhava, estudava, né? Não tinha um salário fixo, mas a gente vivia muito da caixinha, né? De que a gente Sim, recebia, né? aham. Das pessoas, né? Então assim, né? E fui trabalhando nesse período. Entrei numa casa de móveis rústicos também, com 16 anos. E aprendi a profissão também, né, montagem de móveis, fazer a ilustração do móvel, né, O o acabamento. acabamento, né, e isso para mim foi de grande, né, Aprendizado. nossa, não tem preço. O São Antônio, né, me lembro como hoje, o São Antônio, a dona Sônia, foram pessoas que estenderam a mão para mim também, né. Nesse trajeto de vida também teve muitas pessoas que me ajudaram, né.
Não serviu o exército, né, porque Não. foi excesso de contingente no município aqui, não costumava as pessoas servirem exército, né, não serviu o exército. E continuei a minha trajetória, terminei os estudos, o primeiro grau, né, prestei o vestibulinho na época, né, em 89, acho que foi 89, no Colégio Rui Barbosa, né, na época era contabilidade técnica, né, fazia técnica de contabilidade, né, fiquei um tempo lá, depois saí, né, não me formei pelo Rui, mas tenho amigos assim, hoje como se fosse uma família que a gente adquire, né, tanto que fazemos ainda uma reunião de amigos cada 3 meses para poder comemorar, né? Hoje somos famílias, todos casados, pessoas que já têm avô e tal, mas eu me sinto como se fosse tivesse me formado com eles. Que Mas eu legal ganhei isso. uma família com eles. E fui caminhando, né? No ano de 2000, não, aí eu estudava no Rui Barbosa, fui trabalhar num escritório de advocacia, né? O advogado era um advogado tributarista. Aprendi também um ofício, né? Comecei como office boy, né? Ia muito ir fora, essas coisas. Do escritório do Dr. Normando Fonseca, né? E aprendi o ofício bastante e desenvolvi bastante. Trabalhei um grande período por lá também. E tive que parar de estudar por conta das atividades que eu fazia. Eu trabalhava no escritório de dia e trabalhava numa outra empresa à noite, né? Prestava um serviço numa outra empresa à noite. E, então, saindo de lá do Dr. Normando, eu fui trabalhar no McDonald's. Trabalhei no McDonald's à noite. Fazia o fechamento da loja, entrava à tarde, fazia o fechamento da noite. Minha irmã também trabalhava no McDonald's, também no Chapéu Dourado. Então, e aí foi um ano, entrei lá em 94, já tinha 20 e poucos anos, 24 anos. E conheci, né, a minha primeira esposa, conheci, né, a mãe da minha filha mais velha. Certo. E no ano de 96 nasceu a Gabi. A Gabi veio coroar muitas coisas para minha vida. A primeira, né? A primeira. O primeiro filho é primeiro filho, não tem Não jeito. tem jeito. Mas a gente fala assim brincando, né? Meninas, não briguem comigo. O amor de vocês para mim não tenho essa diferenciação porque eu aprendi isso. É a primeira Então a primeira experiência, né? experiência, né? É o primeiro tudo, né? A É, gente o primeiro começa tudo. a entender o que é ser pai, o que é ser mãe. Uhum. A vivência, a gente vai aprendendo. Engraçado que assim, quando eu soube que ela estava grávida, eu falei, e agora? Então, exatamente. E agora? A gente não tinha nada, a gente não tinha casa, a gente dependia de todo mundo, né? E aí? O que a gente vai fazer? Eu falei, não. A gente fez, agora a gente vai assumir, né? E a gente vai cuidar. Mas os medos, eles rodeiam a cabeça não, da gente, medo até hoje, né? né? Medo até hoje. É. Mas, enfim, veio ela, né? O encanto da minha mãe. Nossa. Meu padrasto era louco, apaixonado por ela, né? Apaixonado. E ele não tinha muito, assim, não tinha muito chamego com criança não, nem com os próprios filhos. Mas ela veio, e aí ela tinha um jeitinho de chamar ele de vovô, e Ai, aí meu Deus. mexeu com o coração Sim. dele, né? E ela era toda fofinha, minha mãe arrumava ela assim de tal forma, então era muito bom. Era o muito xodó, bom. Era o xodó, né? não teve jeito, né? Mas enfim,
No ano de. Ela nasceu em 96, aí no ano de 98, né? Numa manhã de quarta-feira, né? Minha mãe morava no interior de São Paulo, né? Tinha ido pra lá, eu tinha comprado uma casa e foram pra lá. A Gabi foi com eles também, pra passar um período com eles lá, né? Porque aqui a gente trabalhava demais, quase não tinha tempo. E ela falou, não, deixa a Gabi comigo. Ela passou a temporada lá e depois vocês vão, pega, né? Aquela mesmas coisas que ela havia passado comigo, né? Ela não queria que a A Gabi neta passasse. dela passasse. Mas aí ela. Aí, nessa manhã de quarta-feira, ela me liga. 8 horas da manhã, mais ou menos. Em torno de 8 horas da manhã. Achei estranho, né? Porque eu quase não ligava, né? Aí a gente já fica preocupado. Falei, "Putz, aconteceu alguma coisa com a Gabriela. Que ela não me liga. E aí, tudo bem? Tudo bem? Ah, tá me ligando, não sei o quê. Eu falei, tô te ligando. Ah, tá. Mas tá tudo bem? É, mais ou menos. Nossa. Falei, quando ela falou mais ou menos, eu falei, alguma coisa. Cadê a Gabi? Tá tudo bem com ela? Não, a Gabi tá aqui. Tá aqui, tá brincando aqui no quintal, tal, não sei o quê. Mas o que que houve? Aí eu senti a voz dela assim, né? Embargar. Embargada. Falei, o que que aconteceu? Aí ela falou, uma notícia muito triste pra te dar. Falei, fala, porque, Vai corroendo, né? né? Ela falou, ó, teu padrasto ontem à noite passou mal e a gente levou lá pro pronto-socorro da cidade, né? E passou por consulta médica, ficou lá em observação e aí no meio da madrugada ele faleceu. Que baque. O chão abriu e eu entrei dentro. Eu imagino. Aí eu fui até meio egoísta, sabe? Falei, mas ele morreu hoje, justamente hoje. E né? Aí a minha mãe, mas por que você tá falando isso? Eu falei, a senhora não lembra? Hoje é meu aniversário. Meu Deus. Nossa, é arrepiante. Então, minha vida não foi fácil. Meu Deus. De lá pra cá eu não tenho mais esse prazer de comemorar um aniversário, assim, sabe? Aquela coisa. Porque marca demais. Com certeza. Né? Não tem Então, como esquecer, não tem né? como esquecer. Não tem A como data esquecer. não tem como esquecer. Então, aquela manhã de 26 de janeiro, recebi uma notícia assim que realmente vai marcar para minha vida para sempre, né? E detalhes também, né? Detalhe que além da morte dele, a minha irmã também estava grávida na época. Minha irmã já tinha completado 9 meses de gravidez. E para falar para ela, Exato. minha irmã é caçula, xodó do meu padrasto, Meu Deus do céu. né? Mas não tinha que comprar onde correr, tinha que falar. E corre daqui, corre de lá, e vamos pegar a Renata, vamos falar que alguém chamou ela, que ela vai ter uma consulta, vamos levar ela para o hospital e chegar lá alguém vai ter que contar. Fala pro médico contar, quem atender lá, a psicóloga contar, sim. porque tá dentro do hospital, vai. E assim o fizemos. Chegou lá, explicou a situação, a médica lá falou, não, pode deixar que eu conto. A gente está preparado aqui, se ela tiver algum problema, alguma intercorrência aí, a gente já está aqui pronto para que ela seja atendida. E assim o fizeram. Ela passou mal, mas enfim, tomou a medicação lá,
se acalmou. E a gente, desesperado, né? Preocupado. Aí depois de 6 dias depois, nasceu meu sobrinho, né? Não estava programado para nascer, na verdade, em janeiro. E aí ele nasceu em fevereiro, logo, claro, no primeiro dia de fevereiro, mas assim, foi outro baque para ela. E até hoje também ela tem esse trauma, né? Dessa notícia que ela recebeu e traz dentro dela isso, essa tristeza. Marcou, né? Todas as vezes que a gente conversa sobre isso, ela fica chateada. Não, como eu posso dizer, não sendo fácil ainda, 7 dias depois do nascimento do meu sobrinho, ele teve meningite. Meu Deus. Foi internado às pressas, foi lá para o Hospital Darcy Vargas, no Morumbi. Corre daqui, corre de lá, corre daqui, corre de lá. Descobriram que ele tinha hidrocefalia. Precisava operar. Ia precisar operar, colocar uma válvula. Passou por N especialistas. Um deles falou pra ela: olha, mãe, se seu filho realmente sobreviver, ele vai ficar acamado, né? Vai ficar em estado vegetativo numa cama. Minha irmã morou mais ou menos em torno de 6 meses no hospital. Dentro do hospital. Não podia vir embora para casa. Né? E se viesse, teria que ter alguém, né? No caso, minha mãe, alguém, para ficar lá. Porque não podia deixar ele só lá. Aí minha irmã prometeu para ela mesma: se o meu filho sair dessa, eu vou fazer de tudo para cuidar dele. Nem que eu faça cursos, aprenda como cuidar desse tipo de problema dele, mas eu vou fazer. E assim ela o fez. E assim ela, nas horas vagas que ela tinha, ela começou a estudar para auxiliar de enfermagem. Se formou, né, como auxiliar de enfermagem. Depois fez o técnico de enfermagem. Depois se graduou como enfermeira. Que bênção. Hoje ela é uma enfermeira padrão. Hoje ela é uma enfermeira pós-graduada, né? E continua, né, dar aula, né? E alguma coisa trouxe de lição para ela poder trazer isso, buscar esse conhecimento para cuidar do filho. Meu sobrinho hoje, você olha para ele, ele tem 25 anos. O único problema que ele tem é o atraso global na aprendizagem. Mas o restante é um menino normal, como qualquer pessoa. Não tem dificuldades assim. Claro, tem as suas limitações, mas dentro daquilo que foi a patologia dele. Mas Deus entrou nas nossas vidas assim para trazer algumas lições, né? Sim. E dentre elas, o meu sobrinho veio para trazer essa lição de vida e de fé para minha família. Agora eu vou perguntar para você, quando foi que você entrou na GCM? Eu entrei na verdade assim, no ano de 2000, né? No ano de 2000, teve um concurso. Foi aberto um concurso para guarda, 47 vagas. 37 vagas masculino, 10 vagas feminino. Aí eu falei, como eu não trabalhava registrado, falei, eu vou prestar. Porque o que acontece? Na época eu tinha saído da empresa, né, do restaurante, do McDonald's, e
E aí eu não trabalhava registrado. Eu falei, é uma chance que eu tenho de entrar, né? Ser funcionário público e tal. E assim eu fiz. Fui passando etapas e tal. E cheguei até a última fase lá do concurso. Né? Entreguei documentos e tal e fiquei no aguardo. Chamaram 25 candidatos. Dos 37, chamaram 25. Eu era o 26º. E eu, toda semana, ia na prefeitura. Falava assim, olha, aqui a situação está parada. Você tem que procurar alguém, um vereador, alguém que possa te ajudar nesse sentido, ver o que pode fazer por você. De 2000, 2001, 2002, prorrogaram o prazo, mais 2 anos, enfim, não entrou mais ninguém. Daquelas 37 vagas só entraram 25, né? Paciência, né? Vamos seguir a nossa vida, né? Já que não era pra ser naquela época. Vambora. 2006, novamente abriram um novo concurso com um número muito maior de vagas. E aí eu falei assim, olha, eu não sei se eu vou prestar não, né? Cheguei da minha mãe até assim, ela com o jornal da cidade, falou assim, ó, vai ter concurso pra guarda, por que você não se inscreve? Aí eu falei, não sei, porque eu já cansei de correr naquela época atrás lá e ninguém deu uma solução, só promessa. Ela falou, faz. Eu vou ver se eu faço, porque eu também não tenho dinheiro. Eu falei, não, esse problema do dinheiro não é um problema. Eu falei, putz, ela tá pedindo pra mim fazer o concurso. Eu falei, mas eles devem pedir habilitação, essas coisas, né? Aí ela falou pra mim assim, se você não tiver habilitação, eu dou um jeito e aí você tira a sua habilitação no período que você vai estar no concurso. Falei, pô, minha mãe também, né? Não tem jeito, né? Quer me empurrar mesmo. Teve, né? pra onde correr. Falei, tá bom. Me deu dinheiro, e eu segurando esse dinheiro, faltavam alguns dias. Priscila e amigos do Gente da Gente. Esse que vos fala aqui esperou até a última hora bancária de uma sexta-feira, sabendo que era o último dia de inscrição, né? Pro concurso da GCM Taboão da Serra. Realmente desacreditava. Fiz a inscrição e tal. Levei o comprovante e falei pra ela, tá aqui, ó. Desse comprovante que você tá me mostrando, é o comprovante da sua vaga. Olhei pra ela e falei, a senhora acredita? Ela falou, acredito em você. Tenho certeza que essa é a sua vaga. Só que a senhora tá falando. Aí fui e fiz a prova. Marcaram a data lá. Eu estudei num período. Fiz a prova. Super bem. Aí eu falei, não é que ela tava certa? Eu me empolguei. Sabe de uma coisa? A cada etapa que eu for prestar desse concurso, que eu já tive uma experiência do outro, então eu já sabia mais ou menos assim. Sim. O trâmite que é. Eu falei, a cada etapa que eu desse concurso, de verdade, eu ia me esforçar muito mais, por etapa. Eu prometi pra mim mesmo. E assim eu fiz. Fui. Aprovado. Aí tal. Aí faltava somente a investigação social, que é onde define se o cara realmente não vai entrar na instituição ou se o cara vai entrar, né? Saber se ele tinha algum problema, se tinha passagem, se mentiu, essas coisas. Foi um inspetor na minha casa na época, um outro colega,
né, tal. Entrevistaram vizinhos antes de me procurar, aí me entrevistaram, né? Falaram com a minha mãe também e tal. Aí ele falou, olha, da minha parte, o seu filho está aprovado. Não tem nada que desabone aqui, as pessoas aqui, né, não falaram nada a respeito dele, pelo contrário, só elogios, então, da minha parte está aprovado. Aí eu, muito feliz também, né? Aí esperei o pessoal ir, eu cheguei na sala, tava lá com o papel, peguei, entreguei para ela, falei para ela, ó, o tempo de cantar chegou. Glória a Deus. Me lembro muito bem dessa frase aí. Ela falou, eu falei para você, o Deus que eu sigo, ele não me engana. E assim o fez. 2007, a gente engajou, começamos o curso de formação em 2008. Tinha que juntar as turmas, né? E em 2008 comecei o curso de formação e a gente foi indo, 4 meses, né? E a gente acabou o curso no dia da formatura, todo aquele cerimonial, toda aquela coisa. Eles haviam selecionado três GCMs alunos, né? Para premiar. Qual foi a minha surpresa, né? Ter disputado com os colegas lá, muito mais graduados, né? E a gente acabou, né, sendo agraciado com o primeiro lugar do concurso, o 01 da minha turma, né? E mais uma vitória nesse sentido, porque eu fui o primeiro 01 negro da instituição. Que maravilha. Né? Me orgulho muito disso aí. Eu ia, dentro do que você está falando, eu ia perguntar para você se você já sofreu algum preconceito. Entre todos esses lugares que você passou, que você trabalhou, eu queria saber se você sofreu algum preconceito. Olha, preconceito assim, eu acho que assim, diretamente falado por mim, profissionalmente, foi uma única vez que eu passei por uma situação um tanto quanto desagradável, mas a minha postura como profissional fez a diferença. Eu me lembro que eu trabalhava à noite, né, junto com o pessoal, e eu lembro que eu já havia criado esse grupamento a qual hoje eu trabalho, que é a Romo, né? Já haviam criado. E eu era o chefe da equipe do grupamento à noite. E os meninos pegaram uma ocorrência, e dentro dessa ocorrência precisaram que eu fosse até o local. Certo. E é onde eu fui e tal. Chegou lá, tinha um cara, né? Com sinais de bebida alcoólica, falando alto, gritando, né? E aí eu fui falar com ele. Falou, ó, eu não falo com você. Falei, você não fala comigo por quê? Não, eu só falo com o seu chefe direto. Com você, subalterno, até falou assim, negão, não falo. Falei, o senhor não vai falar comigo por quê? Não falo, já falei que eu não falo. Não, mas o senhor vai falar comigo. O senhor não quer falar com o chefe? O senhor vai falar comigo. Mas quem é você? Eu falei, o chefe da equipe que pegou a sua ocorrência. Ah, mas... Isso mesmo, o senhor está ouvindo. Né? Ah, mas eu... Não, cidadão. O senhor está alterado, o senhor bebeu, o senhor brigou lá fora, o senhor discutiu com a sua família, não é problema meu. A gente está tentando aqui resolver a sua situação. O senhor podia me dar motivos para eu poder prendê-lo aqui. Mas Sim. A sua situação é muito maior. O seu prejuízo está sendo muito maior do que a sua ofensa para com a minha pessoa. Né?
E eu sei que falei algumas coisas para ele, aí você vê a pessoa mudar o semblante. Tudo que eu falava ele pedia perdão, pedia desculpa. Percebeu que É, foi infeliz. exatamente. Começou, se ajoelhou e assim, não acho que foi o único momento assim que eu passei meio que no extremo, mas eu tive que me segurar porque por conta da situação que ele se encontrava naquele momento. Que o problema dele era muito maior do que aquilo que ele falou para mim. Sim. Né? Mas então foi o único momento que eu passei profissionalmente falando. Agora, com as minhas meninas, eu passei algumas situações chatas. Fila de banco, fila de supermercado, fila de ônibus, andar dentro do estabelecimento procurando as coisas com segurança atrás. Já aconteceu comigo também. Né? Então eu passei por essas situações. Né? Pensa num cara, um cara da minha cor carregando uma menina clarinha. As minhas 2 meninas são clarinhas. Puxaram a mãe. Eu vi absurdos, pessoas falando, o cara arruma a menina branca para entrar na fila preferencial aí. Filha branca, desculpa de criança branca para entrar na fila. Nossa. Na boca do caixa, o caixa não quis me atender. Falei, não, você vai me atender. Tá na fila até agora, tô com a criança. Você tá na fila até agora, você vai me atender. Não, o senhor vai ter que esperar. Eu falei, não vou esperar. Fui na gerência, né? E, enfim. Deu tudo certo. Eu sou Mas dessas também. Eu vou na gerência. Passei alguns constrangimentos com elas. Mas assim, eu nunca baixei a cabeça. Isso é importante. Eu nunca baixei a cabeça assim. Eu vejo algumas coisas hoje em dia, algumas questões de vitimização. Acho que as pessoas, todas as pessoas, não falo somente o negro, eu falo todas as pessoas no geral, que se sentirem prejudicadas, se sentirem colocadas de lado por A, B ou C, você tem direito de abrir a sua boca. Moramos num país democrático, né? Sim. Moramos num país democrático. Temos que saber os nossos direitos e os nossos deveres. Exatamente. Se as pessoas hoje, né? Ah, mas o negro é assim, o negro é assado. Não, o negro não é assim, não, o negro não é assado. O negro, ele tem que ser o que de verdade ele tem que ser guerreiro. Ele tem que ser uma pessoa grande como qualquer outra. Né? Não pode ser discriminado. O negro não pode ser discriminado. A pessoa obesa não pode ser discriminada. A pessoa nordestina, o que tem orelha grande, o que tem o pescoço grande, o japonês, todas as pessoas, somos todos seres humanos. Exatamente. Então não devemos baixar a cabeça para pessoas que querem nos oprimir. Pelo contrário, devemos buscar dentro das leis legais as quais que nos regem, é onde devemos brigar. É isso mesmo. Né? E agora eu vou entrar aqui num bate-bola, que a gente costuma dizer. Eu vou dizer aqui e você diz o que significa para você. Uhum. Fé. Fé. Fé para mim é tudo. Fé é onde eu me reconstruo todos os dias. Esposa. Essa me tirou do poço um dia. Mas sabe aquele poço onde só tem a lama, a água tá empoçada, mas você cai dentro do fundo da lama? A dona Sandra fez isso. Filhos. Filhos. Filhas e o neto. Tesouro maior. Tesouro maior não existe. São representantes dos anjos de Deus aqui na Terra. Irmãos. Meus irmãos são cada um com as suas particularidades, né? Tem um irmão pastor, né? Um irmão pastor. Tem a minha irmã, que eu relatei sobre da área da saúde. Uma mulher ímpar também, né?
que tem 2 filhos também, mãe solo, guerreira, né? Nunca baixou a cabeça para nada, nunca desistiu de nada daquilo que fez, né? Tem a mesma garra que a minha mãe tem, né? E tem o meu outro irmão também, que é filho do meu padrasto, mas também é como irmão, então não temos o mesmo sangue, mas o amor, o carinho e o respeito. Irmão de alma, né? É, irmão de alma. É outro também grandioso. Então, irmãos para mim, além dos meus primos, pessoas ligadas diretamente a mim, é como se fossem meus irmãos. Amigos. Amigos, eu tenho vários amigos. Vários amigos. Tenho aqueles de alma. E posso dizer para vocês hoje, né? E tenho vários amigos. Desde os meus amigos de infância, meus amigos da profissão, meus amigos do dia a dia, meus amigos de estudo e os meus amigos que a gente acaba conhecendo no longo desse trajeto de vida, né? Amigo é tudo. Bons amigos são Bons tudo, amigos né? são tudo. Principalmente aqueles que te estendem a mão, te ajudam. E eu tenho vários. Se eu fosse falar aqui o nome de cada um, claro que eu não vou lembrar de todos, porque é muita gente que a gente conhece. Mas é grato a cada um. O que cada um fez por mim. O que cada um fará por mim um dia. E desde já também você, Priscila, né, a sua família. Quero que vocês entrem no hall dos meus amigos. Que Dos honra. meus amigos de alma. Que honra. Porque vocês abriram as portas de vocês, o projeto Gente da Gente de vocês. E isso pra mim, alguém tinha que me ouvir na minha história um dia. Eu não queria só ficar contando essa história para as pessoas da minha família, para os amigos, poucos amigos que eu tenho para contar. Eu quero contar minha história para as pessoas do mundo. Não para me vitimizar, não. Pelo contrário. Para buscar, para que outras pessoas não passem por isso, aos quais eu passei. Né? E sair e continuo nessa mesma luta. E agora, para a gente fechar, qual a sua perspectiva para o futuro? Olha, eu tenho grandes perspectivas para o futuro. Dentre elas, finalizei minha graduação na faculdade, um curso superior, a qual eu nunca imaginei que poderia conquistar um diploma, curso superior. Me graduei. Hoje, me graduei em Tecnologia de Segurança Pública, né? Hoje tenho condições de poder estar dando uma aula, né, no curso de formação, né? E agradeço muito ao meu avô, né, que falava que os netos, né, os netos dele tinha que conquistar sempre o topo. Né? Segundo lugar para ele não era segundo lugar, tinha que ser o primeiro lugar. Então eu agradeço meu avô por essas palavras e essa conquista. Atualmente eu faço um curso de pós-graduação de gestão pública, né? Tô na segunda etapa e em breve devo finalizar também. Esse ano tenho mais um curso, mais uma pós-graduação para fazer, né? Então as perspectivas são grandes, profissionais principalmente, são grandes, né? E a gente está dentro do nosso campo profissional, muitas coisas boas virão, pode ter certeza, né? E a gente tem um leque de informações que amanhã vai trazer uma diferença para mim, para minha família, para as pessoas. Então, perspectivas profissionais são boas, perspectivas familiares também, tenho grandes perspectivas. Meu neto, Como chama seu neto? Meu neto chama Rafi.
Rafi, quantos Rafi. anos ele tem? Rafi tem 2 anos. Rafi nasceu em janeiro de 2021, né? Aquariano como eu. Que lindo. Não quis nascer no mesmo dia que eu, mas nasceu no mesmo, dentro do mesmo mês. Minha filha, a Gabriela, minha filha mais velha, resolveu coroar o nome dele, Rafi, né? Que o significado do nome é o companheiro, Olha que lindo. né? Certo. E é o que eu falo pra você. A paixão à primeira vista. Ai, meu Deus. Se a gente ama os filhos, imagina quando você Os tem um neto. Eu posso Né? mensurar. Deve Né? ser assim, uma E assim, experiência. dentro da minha família, é muito legal, porque assim, minha mãe deu o primeiro neto para meu avô. Eu dei a primeira neta para minha mãe. E a minha filha deu o primeiro bisneto para minha mãe. Olha que Então a gente tem essa particularidade dentro da nossa família. coisa Né? legal. E sem contar também, né? Falo muito da Gabi, mas eu tenho um tesouro, né? Que eu espero um dia vocês poderem conhecer, que é a minha filha mais nova, a Júlia. É um tesouro. É um tesouro, é uma cabeça pensante, é uma menina assim de ouro, é uma menina temente a Deus, né? É uma menina que, se eu fosse falar dela aqui, a gente ia ficar 4 podcasts, né? Porque ela é Extraordinário. extraordinária, né? Então, as perspectivas dentro da minha família são excelentes. Minha mãe também continua essa mesma guerreira, não para o tempo todo. São 78 anos, né, de luta, não para. E assim, E eu quero ter o prazer de conhecer um dia. com certeza. Uma Com mulher certeza linda você dessa guerreira, né? De vai tantas conhecer. histórias lindas. De repente ela até conta uma história, vai contar a história dela para vocês aí, e eu espero que ela aceite. Você falou da Gabi. A Priscila pode convidar ela, porque é lutadora. É a Gabi que é lutadora, né? A Gabi ela hoje, ela luta num evento internacional, um dos maiores eventos fora dos Estados Unidos, um dos maiores eventos de Muay Thai. Gabriela entrou na luta. Eu acreditei nela lá atrás, que eu coloquei ela para fazer luta, porque ela era muito imperativa, ela não parava, ela queria fazer coisas. E eu falei, minha mãe falava assim, coloca essa menina para fazer alguma coisa, natação, luta, alguma coisa, para ela diminuir um pouco essa adrenalina que ela tem. Ela começou na natação, não se deu bem, e aí ela num belo dia, numa academia que tinha em frente da nossa casa lá, ela foi assistir uma aula lá de judô e acabou ficando nessa aula. Então, partindo daí, já se fazem mais ou menos uns 14 anos que ela faz lutas, né? E atualmente ela é campeã da divisão desse evento internacional. Em breve, ela já é atleta profissional. Teve que parar no período da gravidez, das lutas, mas não parou dos treinos. Certo. Treinou até a última semana de gravidez. Um barrigão, treinando, não parou. Sob acompanhamento médico, tudo certinho, todos os padrões. E hoje ela é a atual campeã da categoria, em breve vai estar defendendo o título dela. E eu espero, vou fazer o convite para ela vir contar a história dela aqui para vocês. Isso mesmo, Gabi. Né? Será uma honra poder contar a sua história aqui para todo mundo conhecer. Eu tô espalhando o podcast de vocês aqui para as pessoas que em breve terão outras pessoas, outras histórias, e esse crescimento de vocês, pode ter certeza que essas pessoas engajarão muito ao jeito da gente. Eu agradeço pela sua força, que, aliás, desde o começo, eu tenho que ser muito grata ao Luiz Ribeiro, porque desde o começo que a gente idealizou essa ideia, e o meu esposo Márcio contou para ele foi aquela pessoa que abraçou nós
e falou: estamos juntos. E realmente nos deu a mão e tá com a mão dada até hoje. Tanto que o primeiro, como eu já mencionei a vocês, deu algumas coisas erradas e a gente marcou outro. Ele falou: vamos lá, vamos de novo. E vamos quantas vezes forem necessárias. Exatamente. Então esse cara é extraordinário, gente. Quem tem o prazer, a oportunidade de conviver com ele, extraia o maior, o máximo que puder dele. Porque ele é generoso, amável, amigo. E isso hoje é um presente para quem tá tem, querendo né? que eu chore de novo, viu, gente? Mas agora não vou segurar a emoção. É um presente. Eu acho que quem tem um amigo que levanta, né, Luiz, coloca para frente, isso é maravilhoso. É o que você faz com as suas filhas, é o que você faz para quem está ao seu redor. E isso é um presente. Eu não tenho nem como agradecer, só pedir que Deus abençoe tua vida, a vida da tua família. Que em todos os campos, todas as áreas, ele coloque as mãos e abençoe. Amém, amém. Eu agradeço também e eu complementando ao que você falou, acho que o mínimo que a gente pode ser solidário para alguém, né? Você já vai conseguir fazer a diferença, né? E eu aprendi muito com várias pessoas que eu trabalho, e então, assim, aprendi demais. E eu tenho certeza que é sucesso absoluto o Gente da Gente. Amém. E, gente, foi um prazer maravilhoso. Vou trazer mais vezes você para contar mais histórias. Eu sei que tem muitas outras. E nós vamos encerrando por aqui. Com dor no coração, que eu queria continuar, né? Mas outros dias a gente continua, né? Vamos continuar. Novas oportunidades virão. Exatamente. E um abraço a todos. Eu peço a vocês que curtam, compartilhem. E até a próxima história emocionante. Obrigado, gente. Ó, Gente da Gente, hein? É isso.